Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, a gente vai tratar sobre uma notícia muito recente sobre inteligência artificial dentro do INSS. Isso tem trazido várias confusões, mas a gente vai tratar aqui sobre os aspectos positivos e negativos. Então fica com a gente e fica sabendo tudo o que de fato está acontecendo. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Então, nós vamos hoje conversar sobre um assunto que está muito em alta, né, que é a inteligência artificial, que eu acredito que seja um movimento natural, porque a inteligência artificial hoje está cada dia mais forte em todos os setores da economia e da sociedade de forma geral, né? Hoje a gente tem aí o ChatGPT, os navegadores como o Bing, que já tem uma extensão ali para inteligência artificial. Então, acredito eu que seja uma coisa natural e que chegaria no INSS de qualquer forma. Agora, o que a gente tem que debater é quem programou e como está sendo programada essa inteligência artificial. Se ela está sendo programada para ser uma inteligência artificial de forma imparcial, se ela está sendo voltada realmente para analisar de forma correta ou se ela foi programada para dificultar ainda mais o acesso dos aposentados aos seus direitos. É uma coisa que nós temos que debater. É claro também que qualquer implementação de uma coisa nova, vai aparecendo desafios, né, no qual o INSS ou quem programa lá vai lapidando, né. Por quê? Saiu uma notícia, agora eu vou colocar, até para vocês darem uma olhada na notícia, e a notícia ela no dia foi uma polêmica que a inteligência artificial negou um benefício muito rapidamente, né. O INSS, respondeu que houve ali uma falha na hora da pessoa do requerente, né, de quem estava ali, pedindo esse benefício, ele preencheu algumas coisas erradas, e aí o sistema, a inteligência artificial, de forma muito rápida, negou em alguns minutos. E aí é um outro tema que nós temos que falar, é o seguinte: a maioria dos aposentados, das pessoas ali que estão pedindo um benefício, ele não sabe preencher todos os detalhes, é uma coisa com muitos detalhes, não é uma coisa simples. Então, eu acho que a inteligência artificial vem para ajudar, vem para facilitar, para ser mais rápido, né, mas também tem que ter um toque humano ali para entender, as particularidades. O público que está pedindo, as pessoas que geralmente são pessoas idosas, que não sabem mexer muito bem ali no sistema, internet, então tem que ter um toque humano, né, doutora? É, com certeza. A gente vê que a implantação de uma inteligência artificial no INSS, a gente não tem como dizer que não é uma boa ideia. Tá? Porque a gente vive com uma fila muito grande, a gente tem uma fila muito grande que atrasa a vida de inúmeras pessoas que precisam e precisam muito do benefício, tá? Então, a INSS demora muito na análise dos benefícios. Então, a inteligência artificial é um meio extremamente eficaz, tá? Mas é claro que a gente precisa, a gente verifica que facilita, tá? Mas dificulta o acesso, sim. Eu vejo que dificulta o acesso das pessoas que entram sozinho. Muita gente vai lá e faz o requerimento sozinho. E realmente, quando você vai fazer o requerimento, você precisa preencher diversas informações, você precisa preencher vários quadradinhos, colocar as informações, e a inteligência artificial é diferente do humano. O humano ele consegue entender o que está acontecendo ali. A inteligência artificial é preto no branco. Então, se a pessoa, como foi no caso dessa negativa de uma aposentadoria, se não tiver muito bem delimitado ali as questões do benefício, a inteligência artificial ela vai negar o benefício. Então a gente vai ter uma crescente de negativa de benefício, a gente vai ter uma fila que vai andar mais rápido, sim, mas as pessoas que entrarem sozinhas e que tiverem um pouco mais de dificuldade junto à plataforma do meu INSS, um pouco mais de dificuldade em prestar as informações corretas ali dentro do requerimento administrativo, vão ser prejudicadas. Tá? Então, assim, a gente tem um problema da fila grande, a inteligência artificial é sim uma solução, mas eu vejo que vai vir com uma adaptação um pouco complicada.
como eu já havia dito, qualquer implementação de qualquer coisa nova, existem ali desafios, né. O INSS, segundo eles, e a inteligência artificial foi feita para isso, não só no INSS, que é para facilitar, agilizar processos. Então o INSS, segundo o INSS, tenta agilizar a concessão de benefícios previdenciários, né. A inteligência artificial é uma tecnologia que permite que as máquinas, programas, realizem tarefas que normalmente exigiria mais tempo de um humano, né, vamos dizer assim. É natural, está acontecendo hoje em dia, a inteligência artificial faz praticamente tudo, né, e só que no INSS é tudo muito complicado, é tudo muito arcaico, tudo muito demorado, né, então, o problema é que o INSS tem muita demanda e pouca capacidade para atender a todos os pedidos de benefício dos segurados, né. Mais de 1,7 milhões de pessoas estão esperando uma resposta do INSS para benefícios. Isso causa prejuízos financeiros e emocionais nas pessoas e que dependem, né, disso para viver. Muitas dessas pessoas têm algum problema de saúde. Então, para tentar resolver o problema e também acompanhando um movimento natural que já está há muitos anos aí, o INSS tentou implementar essa inteligência artificial em alguns processos. E segundo essa notícia, o uso da inteligência artificial aumentou de 17% para 36% de 2022 para 2023 no INSS. Agora o segurado faz o pedido do benefício pelo site ou pelo aplicativo ali do INSS e a análise é feita automática, feita por uma inteligência artificial. eh, então a intenção é que o fluxo da concessão de benefícios acelere as noti a não só a concessão, né, as respostas, mas aí entram, outros problemas. E a gente pode debater também aqui os pontos positivos e os pontos negativos, né. Esse caso que contamos para vocês, que foi negado muito rápido, foi no dia 26 de julho. O segurado fez um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, às 9h58, e ele encaminhou o pedido para análise e às 10h04 houve a negativa, sem análise da documentação específica do segurado, né. Ele tinha direito de converter tempo especial em comum, o que aumentaria o seu tempo ali de contribuição e faria com que ele atingisse as condições mínimas do pedido. E o INSS afirmou que houve um erro na hora de solicitar a aposentadoria, que o segurado respondeu que não tinha tempo especial. E aí a gente entra naquela que nós estávamos falando, será que todo mundo sabe o que é tempo especial, o que não sabe? Aí que entra ali os debates, né. E aí, agora vamos tentar, doutora, falar dos pontos positivos, dos pontos favoráveis. Você vê algum ponto favorável, né, nessas inteligências artificiais, mais precisamente ali na inteligência artificial que está sendo implementada no INSS? Olha, com certeza a gente vê pontos favoráveis, tá? A gente precisa entender que o cenário do INSS é uma autarquia, é o que tem por costume prejudicar os beneficiários, né? Então, uma fila do tamanho que a gente vem enfrentando nos últimos anos, uma ausência de resposta em que a pessoa fica ali esperando, esperando, esperando e não tem uma resposta, não tem uma marcação de perícia, não tem uma análise dos seus documentos, é muito prejudicial para o beneficiário. Né? A pessoa fica ali sem eira nem beira, muitas vezes doente, precisando do benefício e não tem uma resposta do INSS. Então, assim, eu vejo como um ponto favorável que esses processos andem. Né? Só pelo fato de você ter um andamento, de você ter uma possibilidade de resposta, seja positiva ou seja negativa, eu já acho que essa movimentação já é favorável. Tá? Então, só a gente teve aí um aumento, um percentual expressivo de aumento de andamentos desses requerimentos administrativos, desses auxílios-doença, principalmente, em que eu já vejo isso como favorável, porque a pessoa ela precisa de uma resposta. A partir de uma resposta, ela sabe o que ela vai fazer. É diferente de quando a pessoa fica ali no limbo, quando ela fica ali ligando para o INSS, fica ali sem. Nada é pior para um ser humano do que não ter uma resposta. Então, acho que um dos pontos principais
dessa inteligência artificial no INSS é essa movimentação, né? É você ter uma resposta mais rápida. Ainda que que não seja uma resposta favorável, a gente vai ter uma resposta. E uma outra coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui é que eu vejo que essa tendência da inteligência artificial não é algo que deve assustar os segurados, não é algo que deve deixar as pessoas preocupadas. Não, não é. Mas é algo que, desde a reforma previdenciária de 2019 para cá, e a gente sempre fala isso, mas as pessoas precisam entender que hoje em dia o INSS, por mais que tenha uma plataforma mais facilitada, que tenha uma abertura para o beneficiário fazer os seus requerimentos, mas é importante que as pessoas saibam que não tem mais espaço para entrar com requerimento no INSS de qualquer forma. E a inteligência artificial ela vem aí para mostrar isso, tá? Você entrar com um requerimento, seja um auxílio-doença, seja uma aposentadoria de qualquer forma, simplesmente por entrar, você vai acabar gerando uma perda de tempo, um desgaste emocional, porque, como eu falei anteriormente, a inteligência artificial ela vai analisar os fatos que foram colocados ali dentro do requerimento, tá? Então, dependendo da forma que você colocar, por mais que você tiver direito, esse benefício ele vai ser negado. E aí que vem a importância de um acompanhamento profissional especializado. Porque um profissional especializado, ele vai fazer o requerimento da forma correta, tá? Então, ele vai fazer o preenchimento da forma correta, anexar os documentos de forma estratégica, fazer o preenchimento de forma estratégica e correta. Para quê? Para você não perder tempo. Porque se vem uma negativa estando com o requerimento todo direitinho, você já entra com ação judicial, não fica perdendo tempo ali no INSS. Tá? Então já é um ponto mais favorável para a inteligência artificial, desde que as pessoas tenham essa consciência de que não perca tempo para o INSS. Tá? Então o INSS ele prejudica todo mundo, sim, deixa todo mundo a ver navios, sim. Então as pessoas precisam estar à frente do INSS e não dar mais mole para o INSS. Tá? Então, assim, eu vejo sim esses pontos favoráveis, porque a inteligência artificial vai ajudar muito, mas as pessoas precisam ter essa consciência a partir de agora e cada vez mais. É, você tocou num ponto muito importante, é que as pessoas não precisam ter medo da inteligência artificial, porque é uma coisa que veio para ficar. Em tudo, na maioria das coisas já existe uma inteligência artificial, então é um movimento natural. A única coisa é programar essa inteligência artificial de forma imparcial, e ir lapidando. Eu acredito que tenha que sim ter um toque ali humano, principalmente nessas negativas muito rápidas. É um sistema, e essa inteligência artificial é preto no branco. Se você colocou ali alguma informação errada, às vezes por erro, porque você não sabe, aí a inteligência artificial vai simplesmente negar, ela não tem aquele toque humano, então é natural. E aí entra ali uma pessoa, alguém que dê esse toque humano. A inteligência artificial ela não faz nada sozinha, assim. Ela pode diminuir o número de pessoas, e agilizar, mas ela precisa desse toque humano sempre. Então as pessoas não precisam ter medo da inteligência artificial. O INSS que precisa moldar e dar esse toque humano para que não prejudique as pessoas, né. Não prejudica, apesar que antes mesmo da inteligência artificial, a gente já via negativas, assim, absurdas do INSS. E não era inteligência artificial, era uma pessoa, muitas das vezes todos os documentos estavam corretos, tudo certinho, o INSS simplesmente nega. Quem trabalha com o INSS sabe de alguns, sempre vê alguns absurdos imensos, assim, pessoas sendo muito prejudicadas. Então acredito que a gente não precisa focar o problema em inteligência artificial, não, o problema vem de muito tempo. O problema vem da forma que o INSS é gerido, da forma que ele talvez veja os aposentados, né. Talvez esteja vendo os aposentados como inimigos, e não é assim, não é assim. Eu acredito que tem que mudar ali o INSS de forma geral e não a inteligência artificial. Como eu disse, é uma coisa programada,
é só alguém ali modificar alguma coisa, e eu acredito sim que vai agilizar, pode reduzir custos, pode sim desafogar o INSS que tem muitas tem muitas análises que estão para ser feitas. É difícil o INSS, conseguir cumprir um prazo que promete ali para uma pessoa que está pedindo alguma coisa para o INSS, então sim, eu acredito que pode sim ser positivo. A inteligência artificial também é sim transparente em algumas coisas, como: "Olha, eu neguei por isso, isso, isso". "Ah, mas, tá errado aqui, porque eu", por exemplo, nesse caso, "eu tenho tema especial", mas você então, gente, deu um probleminha aqui na luz. O que acontece? Eu acredito sim que a inteligência artificial pode ajudar, tá? Eu acho que pode sim agilizar ali a análise de pedidos. Acredito que sim, pode desafogar o INSS. Existem muitos pedidos ali para serem analisados, muita coisa atrasada. Reduz custos sim, porque enquanto você precisa de 5 pessoas para fazer, talvez uma inteligência artificial faça o que 5 servidores fariam. E também aumenta a transparência. Por que aumenta a transparência? Porque a inteligência artificial é preto no branco, ela vai falar por que negou. Não fica aquela coisa obscura. Negou por quê? Ah, porque negou. Não. Negou porque você não tem tal, tal, tal. Aí a gente pode até falar assim, não, mas eu tenho. Não, mas se tem, não foi anexado no sistema, não foi incluído ali o quadradinho não foi preenchido de forma correta. Aí já é uma outra coisa, aí já entra o toque humano, tá. Mas uma inteligência artificial bem programada, se a pessoa colocar os documentos direitinho, se a pessoa, eh, preencher direitinho, eu acredito que é muito mais transparente do que alguns servidores aí, tá. Então, além desses pontos, além desses pontos positivos, claro que nós temos pontos negativos, né. Alguns pontos negativos, desfavoráveis, é que ele pode negar benefícios indevidamente, tá? Por falta de análise adequada de documentos. Por quê? Porque às vezes ele nem chega no documento. Às vezes a pessoa preencheu ali de forma. Eu não sabia, preencheu errado, ele nem chega no documento. Não, não. Pelo que você preencheu, tá errado. E aí já entra de novo aquele toque humano que tem que ter, tá? Então, ele. E também a falta desse toque humano também pode fazer com que os aposentados se sintam meio: "Meu Deus, eu estou sozinho, não tenho o que fazer, eu não". Às vezes tem muitas pessoas que querem conversar até porque não sabe como preencher, entendeu. Então existem alguns vários pontos aqui desfavoráveis, também depende ali se essa inteligência artificial ela está sendo bem programada, porque aí também entra ali uma conotação técnica nessa inteligência artificial, né, doutora? Sim, com certeza. É importante que por trás da inteligência artificial tenha um controle humano rigoroso, né? Ali para fazer a calibração dessa inteligência artificial, tá? Porque a inteligência artificial ela vai seguir o que ela foi pré-programada a fazer, tá? E por conta disso, como ela segue ali o preto no branco que ela foi programada a fazer, ela tem muito mais rapidez no que é feito, diferente de um humano que cansa, que tem falhas e tudo mais. Por conta disso, a gente vê a importância de um controle técnico por trás dessa inteligência artificial, que aí sim vai depender do INSS. Tá? Mais uma vez, a gente vai precisar sim que o INSS tenha esse controle técnico por trás dessa inteligência artificial. E é importante também a gente colocar que, por mais que a gente tenha uma relutância natural a essas inteligências artificiais, a gente precisa saber que o INSS não tem servidor suficiente para poder fazer essas análises. O INSS ele não faz concurso público há muito tempo. Então, a gente tem aí um déficit de funcionários no INSS há muitos anos, que é um reflexo nas imensas filas do INSS. Então, essa inteligência artificial, é, ela vem sendo, hoje em dia, eu acho que foi
uma saída, porque você vai aumentar o fluxo, mas a quantidade de pessoas para fazer essa análise técnica, esse controle técnico da inteligência artificial, ela vai ser reduzido, o que talvez, e a gente vai ver apenas com a experiência, comporte a quantidade de funcionários que a gente tem hoje no INSS. Porque a realidade está sendo cada vez mais difícil porque não há contratação. Tá? Então, esse toque humano, muitas vezes, a pessoa não vai conseguir ter dentro do INSS, até porque hoje em dia já a gente não vê esse toque humano no INSS, muito pelo contrário, a gente vê as pessoas sendo muito maltratadas no INSS. Então, o toque humano é necessário para calibrar essa inteligência artificial, sim, mas essa pessoa vai precisar buscar um auxílio fora do INSS, com um profissional especializado. Porque dentro da INSS já não existe esse toque humano há muito tempo. Então, é o que a gente precisa colocar a realidade aqui dentro, mas como ponto desfavorável, essa necessidade dessa avaliação técnica, dessa cautela, né, dessa calibragem da ferramenta, mas que é extremamente necessário. É, então é isso. Acho que a gente conseguiu debater bem sobre esse assunto tão importante, que está tão em foco hoje em dia, que é a inteligência artificial. As pessoas que têm medo, que acham que é coisa do demônio, eu acredito que pesquisa sobre o ChatGPT, sobre o Bing, agora o Google tem o Bard. Então, acredito que os aposentados olhem de uma forma positiva, pelo menos nesse início agora, que a gente tente olhar de uma forma positiva, de uma forma que a inteligência artificial pode ajudar, pode acelerar. A inteligência artificial vai estar em tudo a partir de agora. É o nosso momento. As pessoas têm medo de tudo que é novo, mas eu acredito, mais uma vez, que sendo programado de forma imparcial, pode sim ajudar e até agilizar, que é uma coisa que os aposentados anseiam tanto ali, né? A gente fica por aqui. Se você gostou aqui do vídeo, deixe seu like, compartilha com amigos, com pessoas que você acredita que esse vídeo vai ser útil. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você tem para falar dessa inteligência artificial. O que você acha? Se vai ser positivo, se vai ser negativo. Deixa aqui seu comentário, tá? Quem sabe a gente não leia os seus comentários, a gente não debate também. É sempre importante esse saber o que as pessoas acham, né, doutora? Com certeza. A gente tem trazido temas extremamente importantes aqui para vocês acompanharem a fundo, entenderem a fundo. É muito importante que vocês não só vejam as notícias, mas entendam e acompanhem. Então, essa é a nossa missão aqui. Então, por conta disso, já curte esse vídeo, já compartilha nos grupos de família, nos grupos dos seus vizinhos. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. Fala o que você achou desse conteúdo, tá? Se você tem alguma notícia que você queira que a gente comente aqui, tá bom? A sua dúvida muitas vezes é a dúvida de outras pessoas e pode ajudar muita gente, tá bom, gente? Então é isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso. Também, quem quiser seguir a gente lá no Instagram, @Ribeiro Torbes. E lá a gente também dá muita dica, umas dicas mais rápidas, mas é sempre bom, tá? Se quiser entrar em contato com a gente, perguntar alguma coisa, a gente vai estar sempre à disposição. O que pudermos ajudar, com a gente mesmo, tá bom? Grande abraço para todo mundo aí, fica com Deus.